mais uma vez eu quero acolher a cada um de vocês, aqui na nossa Igreja Catedral, e também os nossos irmãos que rezam conosco através da TV Evangelizar. Que alegria podermos nos reunir, meus irmãos, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o seu ensinamento, palavra que ilumina a nossa vida. E de modo muito especial nós devemos recordar que estamos vivendo um mês missionário extraordinário. Acabamos, minutos antes de iniciar esta celebração, de ouvir também e ver uma motivação que vem da parte dos bispos, que vem da parte da nossa igreja missionária. Uma motivação para dizer o quanto é importante podermos transmitir Jesus Cristo onde quer que estejamos, em todos os lugares, em todos os ambientes. Eis a nossa missão. Batizados e enviados, é este o tema do mês missionário. Você que é batizado, sinta-se enviado por Deus então, para proclamar a sua palavra, para anunciar o seu reino em todos os ambientes. E para podermos hoje aumentar mais ainda a nossa fé, nós ouvimos toda a liturgia da palavra que traz como tema justamente isto, fé e humildade, tema da liturgia do dia de hoje. E aí a primeira leitura da profecia de Abacuque, uma profecia que aconteceu por volta de 600 anos antes de Jesus Cristo ainda. Abacuque está tendo, na leitura que nós ouvimos hoje, uma conversa com o Senhor Deus. Porque ele começa a encontrar muitas coisas erradas na comunidade. Injustiças, violência, abuso de autoridade. Tantas coisas erradas Abacuque começa a perceber junto do povo. E qual é o grande problema? Que a impressão de que ele tem é que o mal está triunfando. Que as pessoas que fazem o mal são mais felizes do que aquelas que se propõem a viver no bem. Então Abacuque, o profeta, vai rezar, vai conversar com Deus dizendo: Senhor, até quando será assim? Até quando nós teremos a impressão de que o mal está triunfando? De que ser do lado do mal é melhor do que estar do lado do bem? Esta é a conversa de Abacuque com o Senhor Deus. Não pode ser assim. Ele estava indignado. Quantas vezes nós não passamos por esta mesma aflição de Abacuque? Quantas vezes no nosso mundo hoje temos a impressão de que aquele que faz o mal, ele é mais feliz? De que aquele que está do lado da injustiça, nós temos a impressão de que ele cresce, de que ele está realmente com forças. Tudo ilusão, meus irmãos, tudo ilusão. Qual é a resposta que o Senhor Deus oferece para Abacuque? Aquele que é injusto morrerá, mas quem é justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Aquele que é injusto, esse não vai perdurar. São falsas ilusões de grandeza, falsa a ideia de que será realmente frutuoso o trabalho dos injustos. Não será. Deus não permitirá. Estes morrerão. Estão fadados ao fracasso. Quem está do lado do mal e das injustiças, este está fadado ao fracasso. Este irá morrer. Mas o justo, não esqueçamos, este viverá pela fé. Somos convidados então a nos colocar do lado da justiça, do bem, do anúncio do reino de Deus, a ouvir a palavra e deixar que ela transforme o nosso coração para vivermos de fato o ensinamento do Evangelho em nossas vidas. Não esqueçamos, o justo viverá pela fé. E é justamente por isso que nós encontramos também hoje no Evangelho os apóstolos de Jesus, que se aproximam dele para pedir justamente o quê? O dom da fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Olha os apóstolos de Jesus já pedindo: Senhor, aumenta a nossa fé. Seja hoje a nossa oração esta também, meus irmãos. Peçamos o dom da fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Os apóstolos pediam o dom da fé porque eles tinham a certeza, tinham convicção de que sem o dom da fé não é possível abraçar o reino de Deus. É colocar-se fora. Dizer não a este dom de Deus é autoexclusão, é colocar-se fora do reino.
Por isso eles pediam: Senhor, aumenta a nossa fé, para que possamos ter convicções e levar este reino adiante, que possamos fazer parte deste teu reino. Por isso eles pedem o dom da fé. E é isso que nós queremos também. Queremos fazer parte do reino de Deus? Peçamos então o aumento da nossa fé. Porém, aquele que recebe o dom da fé não é apenas para si próprio, mas é para o testemunho. Por isso, vamos recordar mais uma vez o tema deste mês missionário extraordinário: batizados e enviados. Recebemos o dom de Deus, mas nós temos uma missão, que é transmitir este dom, transmitir este reino, falar de Jesus Cristo para os demais. Temos que levar adiante esta boa nova. Precisamos ter esta coragem. E ao fazermos isso, o final do Evangelho vai dizer: você que faz isso, você que nesse momento está pensando: eu vivo a minha fé, eu dou testemunho, eu tenho coragem de denunciar o reino de Deus, eu me dedico pela minha igreja. Você que está pensando assim, não se encha de vaidades. O último versículo do Evangelho do dia de hoje vai nos dizer: após ter feito tudo isso, não se vanglorie, apenas tenha certeza em teu coração: somos todos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Apenas isso. Humildade. Por isso, fé e humildade. Não é porque estamos do lado do bem, não é porque você percebe que você está em coerência com o Evangelho que você é maior do que alguém. Não. Somos servos inúteis. Fizemos aquilo que devíamos fazer, todos nós. Não nos engrandeçamos porque servimos a palavra, mas seja motivo de aumentar em nós a humildade também, e a certeza de que é Deus quem vive em nós, que é Ele que resplandece e não nós. São Paulo sempre nos ensina isso, que Ele cresça e eu diminua. São Paulo muito nos ensina, devemos aprender. E para não desanimarmos da nossa caminhada, então, uma última palavra que vem justamente do apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo: reavive o dom de Deus que está em ti, porque o Senhor nos deu espírito de coragem, um espírito de fortaleza, um espírito de amor. O Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas espírito de coragem. Tudo isso, e esta palavra de Paulo vem hoje para então animar a cada um de nós. Não sejamos covardes, tenhamos coragem de anunciá-lo. Por isso não podemos ter vergonha de falar de Deus onde quer que estejamos, lá no nosso ambiente de trabalho, junto à nossa família, nas nossas rodas sociais, convívio de amigos. Coragem de dizer da palavra de Deus, coragem de testemunhar, tudo isso porque o Senhor nos dá o espírito de bravura. O Senhor nos dá esta coragem, não nos dá um espírito de timidez. Vamos honrar os dons de Deus que estão em nós, meus irmãos. Honremos a graça que Ele nos concede. E ao iniciarmos esta semana, que em nossas orações pessoais, aquela oração que você faz lá na tua casa todos os dias, que você possa então repetir sempre: aumentai, Senhor, a minha fé. Fé e humildade nos conduzem para a salvação. Fé e humildade que nos conduzem para a casa de Deus. Gravemos em nossos corações e tenhamos a certeza que o seu Espírito não nos faltará. Um espírito de amor, um espírito de coragem.